a campanha que a sociedade brasileira precisa fazer, que é pela aprovação do relatório da CPI da pandemia, lido neste momento no Senado Federal. A votação irá ser realizada na próxima semana. Mas esse é o momento onde ficou evidenciado a parte mais cruel do governo Bolsonaro. Esse genocídio são mais de 600 mil pessoas que perderam as vidas que poderiam ter sido evitadas. E na época, quando iniciou esse processo da CPI, nós tínhamos 1.832 mortes no Brasil por milhão de habitantes. Estávamos em 14º lugar. E agora, quando foi lido o relatório, não estávamos mais em 1.800, que era já um número extraordinário. Estávamos em 2.819 mortos por milhão de habitantes. Em 7º lugar. Então, na verdade, os crimes que foram apontados nesse relatório, que não são poucos, é o crime contra a humanidade, de extermínio, de perseguição, de atos desumanos, de prevaricação, de charlatanismo, de incitação ao crime, de epidemia com resultado de morte, de falsificação de documento, de uso irregular da verba pública, da infração de medida sanitária, da violação de direito social, da incompatibilidade com a honra, o decoro e a dignidade do cargo. Se somados as penas máximas em todos esses crimes cometidos, sim, pelo maior responsável por esse caos generalizado no Brasil, que é Jair Messias Bolsonaro, nós chegaremos à pena máxima de 78 anos de prisão. Essa punição precisa acontecer. O Brasil, as mortes, nós não podemos silenciar e achar normal o anormal que nós vivemos no país. Por isso eu estou aqui na Câmara dos Deputados para dizer: povo brasileiro, vamos fazer uma mobilização pela aprovação deste relatório. Ele ainda está em debate, mas as responsabilizações precisam ser feitas, e ficou muito evidenciado que, além do descaso com o tema da pandemia e as mortes que nós tivemos, também se mostrou outro lado cruel desse governo, que é a corrupção planejada, em cima inclusive da dor e do sofrimento para comprar vacina, e também as mentiras e as fake. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, está fazendo neste momento, aqui no plenário Ulisses Guimarães, 1 minuto de silêncio em homenagem aos mortos. Obrigado, presidente. Primeiro, eu queria parabenizar os senadores que estão fazendo ainda um grande trabalho na CPI do Covid. Sem dúvida, a mais importante que o Congresso Nacional realizou, pelo menos desde a redemocratização. A CPI do genocídio, ela revelou ao povo brasileiro uma série de crimes que não seriam investigados não fosse a atuação da CPI. Infelizmente, nossa democracia está muito disfuncional, deputado Célio. E a Procuradoria-Geral da República, no Brasil já teve engavetador-geral da República, esse parece que é o blindador-geral da República, há muito não cumpre sua função constitucional. Sem a PGR, só o Parlamento poderia avançar as investigações sobre as decisões criminosas tomadas pelo presidente da República e sua equipe, no misto de negacionismo, negacionismo e fascismo. O negacionismo serviu para minimizar os riscos do vírus, negar a ciência, apostar em remédios que não funcionam para convencer as pessoas a irem de encontro com a morte, porque a economia não podia parar. A caixa registradora dos seus aliados bilionários empresários do país não admitiam que seus lucros parassem. Colocar a grana na frente da vida de nosso povo. O negacionismo aconteceu na compra e transporte de insumos, máscaras, vacinas. Entregaram o Ministério da Saúde para a corrupção, para o Centrão e para a banda podre de militares. Negaram proposta de compra de vacina de laboratórios como a Pfizer para criar escassez, postergar o abastecimento e negociar propinas em compras de outros imunizantes sem eficácia comprovada via empresas de fachada.
Esse esquema, é bom ressaltar, só foi interrompido graças à CPI. O fascismo ficou caracterizado no entendimento de que algumas vidas valem mais que outras. Na equação de Bolsonaro, a morte de 604 mil brasileiros se justifica pela grana no bolso dos bilionários que ficaram ainda mais ricos na pandemia. Enquanto o povo morria, os bilionários ficavam ainda mais ricos. Inclusive tem um que dobrou já a fortuna em dólares que tem lá nas Ilhas Virgens desde que ele assumiu o Ministério da Economia. Mas a pandemia revelou algo ainda mais assombroso. Com aval, cobertura jurídica e monitoramento do governo, transformaram seres humanos em cobaias para testar tratamentos em pesquisas ao arrepio de todo e qualquer patamar ético-científico. O que ocorreu em Manaus, o que ocorreu em São Paulo, na Prevent Senior e em outros hospitais, é um crime contra a humanidade que assombrou o mundo, só comparável ao que ocorreu na época do nazismo, na Segunda Guerra. Das consequências jurídicas do que a CPI apurou, não acredito que a PGR cumprirá seu papel, infelizmente. O que já foi investigado será encaminhado ao STF via OAB, mas o que carece de aprofundamento na investigação ficará nas gavetas da Procuradoria. E aqui eu falo da principal omissão da CPI: investigar talvez o principal nome da articulação dessas políticas genocidas abaixo de Bolsonaro, que foi o ministro Braga Neto, então chefe da Casa Civil. Ele era o chefe do Centro de Coordenação de Operações do Comitê de Crise do Covid-19, foi quem liderou o processo de compra e não compra de vacinas e o processo de produção em larga escala de cloroquina e disseminação de medicamentos ineficazes pelo país. Eu questionei aqui nessa casa, em audiência, o ministro sobre essas questões aqui na Câmara e ele silenciou, se negou a responder. É uma pena, pois essas perguntas, ao que tudo indica, ficarão sem respostas e os crimes cometidos ficarão impunes. Quero aproveitar, presidente, esse tempo que me resta para tratar de um outro assunto que também questionamos um ministro aqui ontem, no caso o ministro da Educação, que é a dívida do FIES. Deputado Célio, nós precisamos fazer uma grande campanha para anistiar a dívida do FIES dos jovens brasileiros. Apenas 6 bilhões de reais. Essa casa que já anistiou 115 bilhões dos empresários. Conclua, que já por favor. aprovou, concluindo, por favor, para concluir. Que é essa casa que já aprovou a anistia de 30 bilhões para os bancos. Essa casa que aprova a anistia do agronegócio em 40 bilhões. Não pode aprovar a anistia de 6 bilhões dos jovens que não estão conseguindo pagar porque estão desempregados. Porque a economia desse país está descendo a ladeira graças ao governo Bolsonaro e sua família e sua quadrilha. Nós não podemos permitir esse absurdo. Anistia do FIES. Obrigado. E peço o registro na comunicação da casa. Obrigada, deputado.